essa análise, a primeira coisa que vocês podem ver aqui é que o texto começa usando, como é de praxe na literatura apocalíptica, a linguagem figurada, metafórica, simbólica. Mas o texto está sendo dirigido a uma igreja que tem uma promessa da parte de Deus, mas a promessa é para aquele que vencer. É para aquele que vencer. Por isso que o texto diz, a quem vencer. Veja que o sujeito aí, ele não está sendo identificado. É qualquer pessoa que vencer. E se vencer em Cristo, vencer em Deus, vencer pela fé, aqueles que se mantiverem fiéis ao Senhor, vão receber a promessa dele. Então é muito importante que cada irmão, cada irmã compreenda isso. Esse vencer, ele não está dentro da perspectiva humana, porque o olhar humano, vencer é ser bem-sucedido financeiramente, é ter uma família estruturada. E quando você observa as igrejas que vão receber as exortações, como a igreja de Esmirna, como a igreja de Filadélfia, essa por última que não foi censurada, ela não tem problema de perseguição, de heresia, mas o Senhor está fazendo uma promessa. Então, ao que vencer, eu farei coluna. Olha aí, coluna no templo do meu Deus. Então veja que o Senhor Deus está fazendo uma promessa ao vencedor. Ao vencedor. E a promessa é de ser coluna. Essa palavra coluna, ela expressa estabilidade, expressa firmeza. Vocês sabem que quando nós lemos, por exemplo, Juízes, veja aí capítulo 15, veja se é o verso 29. As colunas na Bíblia, elas já davam a ideia de sustentação, de firmeza. Vamos lá para Juízes 15, 29, vê aí. Ou é 29 ou 26. Pronto, vamos lá? Juízes 15, 29. 15, 29. Sim. 26, pode ler, vai. Juízes. Aconteceu depois de alguns dias. Aí qual é o texto? É o 15. É o 15, Juízes né? 15. Deixa eu ver aqui, porque aí às vezes a gente foge da memória da gente. É o 16, 29, pastor. 16, 29. Abraçou-se, pois, Sansão, olha aí, com as duas colunas do meio, em que se sustentava toda a casa. tá vendo? E arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. Então é bem fácil compreender que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, que você pode pegar essa palavra coluna, e a Bíblia diz, eu te farei coluna no templo do meu Deus. Se você pegar essa passagem e ligar aqui com a história de Sansão, veja que Sansão, ele vai segurar as duas colunas, e ele vai tirar as duas colunas e vai destruir o local aonde ele estava matando mais gente do que quando ele estava vivo, que tinha a sua liberdade. Então, coluna aí em Juízes está falando de sustentação. É muito importante isso. E quando você pega esse episódio e liga com outro texto, a ideia é bem simples. Coluna fala de firmeza, coluna fala de sustentação. Todo prédio, toda casa tem colunas para a sua sustentação. Provérbios 9, vamos lá para Provérbios 9 e vamos analisar essa expressão aí, vamos lá. Provérbios 9 primeiro, veja aí. A sabedoria já edificou, já lavrou as suas 7. A sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas sete colunas. Dentro do livro de Provérbios, você vai encontrar as 7 colunas da sabedoria. Há um provérbio filosófico que fala sobre as virtudes da sabedoria. Mas eu coloquei aqui para ajudar vocês. Coloca bem aquelas 7 colunas da sabedoria. Quais são as 7 colunas, pastor Aziel, da sabedoria? Vamos lá. Pronto? Se vocês analisarem, a primeira coluna que nós vamos ter é a coluna do conhecimento. E isso Salomão está mostrando aqui,
que essa sabedoria para a construção dessa casa e dessa estrutura, ela tem essas 7 colunas. Mas eu queria colocar aqui, vai só colocando aí para os irmãos observarem. Não, dentro de todo o livro de Provérbios, você vai encontrar. Quando você vai para Provérbio 14, primeiro, a Bíblia diz: a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa. Então vamos dizer bem forte aí, as 7 colunas da sabedoria. Qual é a primeira? Vamos lá, bem forte, só quem tem boca. Qual é a primeira? Conhecimento. Segundo, terceiro, depois, e depois, coragem e moderação. Veja bem que a pessoa que quer construir uma boa casa, se colocar essas 7 colunas na casa, a casa não cai. A casa não cai. E isso aqui é para tudo, gente. Isso aqui é para tudo. Então, quem tem conhecimento, compreensão, discernimento, verdade, justiça, coragem, moderação, na verdade você tem uma estrutura para a sua própria casa. Aí estão os pilares da sabedoria. É muito importante que cada irmão, que cada irmã procure ter isso. Olha aí, as 7 colunas que nós estamos falando da sabedoria. E se você tiver essas 7 colunas, eu quero é ver se a sua casa cai. O Senhor Jesus Cristo, né? Ele disse lá em Mateus 7, 24 em diante, ele disse: quem ouve a minha palavra, isso é lindo. O grande problema nosso e às vezes eu fico triste, principalmente nós que somos assembleianos, pentecostais, que deixamos de lado a essência da palavra, que vai trazer edificação, e buscamos apenas o emocionalismo. Eu quero dizer a todos que eu creio no poder de Deus, creio na palavra do Senhor, creio na profecia, creio nas escrituras. Agora, eu estou vendo que muitos crentes estão tentando edificar as suas casas espirituais em coisas que não têm estrutura nenhuma. Esse é o maior problema. Você pode buscar a Deus em oração? Pode, mas a sua oração tem que estar construída na palavra. Você pode buscar a Deus e o poder dele? Pode, mas o poder de Deus, ele está baseado na palavra. Então eu não posso construir uma casa bem construída, principalmente a casa espiritual. É por isso que hoje qualquer crente cai em falsos movimentos, falsas ondas, falsos pastores, falsos líderes, porque a casa não é bem construída, não tem os bons pilares. Olha, vamos ler Mateus 25, eu me lembrei aqui. Vamos ver Mateus 25, só para a gente ver. Coloque aí do verso 2. Olha aí, diz aí os irmãos: as que vão esperar o noivo, como é que diz? 5 eram o quê? Prudentes. E 5 eram o quê? Loucas. Veja que Jesus usa a palavra prudência para esperar o noivo. Então, a nossa vida cristã, ela tem que ter essa prudência, gente. Essa prudência. Vamos lá para Mateus 7, 24. Marque na sua Bíblia isso, prudência. Olha aí. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, sim, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Como é que Jesus compara o homem que edifica a sua casa sobre a rocha? Homem prudente. Como é que Jesus compara as mulheres que vão esperar o noivo? Prudente. Então, como é que eu posso, se você pegar Provérbios capítulo 14, capítulo 31, a Bíblia diz que a mulher prudente, a mulher sábia, edifica a casa. Então, eu não posso edificar a minha vida espiritual se eu não tiver prudência. E aí eu estou falando das 7 colunas da casa. Vamos colocar essas 7 colunas na casa. Coloca lá, Jorge. Vocês colocarem essas 7 colunas, vamos lá, repetindo aí bem forte para não esquecer. Conhecimento, compreensão, discernimento, verdade, justiça, coragem. Se você pegar Provérbios, tem tudo isso aqui. Você tem que discernir. Às vezes você entra num fuxico porque você quer.
E provérbio diz: quem vai passando e entra nas questões dos outros é como pegar um cachorro pela orelha. Então o que eu quero com aquilo ali? Às vezes não me compete, mas eu quero entrar naquele negócio. Falta de discernimento, falta de compreensão. Às vezes eu entro numa história que ela é mentirosa e eu faço parte daquela mentira. Não entre nisso. A igreja está lotada, principalmente esses irmãos aí da internet também. Tem um pessoal de grupo de internet que eles procuram fazer uma celeuma com as falas que a gente faz, distorcendo, ou seja, falta de discernimento. Não, eu vou ouvir o que é isso aqui, eu vou ouvir o que o pastor realmente está falando, eu vou ouvir de fato o que esse irmão está dizendo. Discernimento. Outra coisa, ande na verdade, não ande na mentira, no engano, no engodo, faça isso não. Justiça. Se vocês analisarem, queridos irmãos, lá em Efésios 6, quando fala da guerra espiritual, quase tudo isso aí está presente na armadura espiritual. Está presente na armadura espiritual. E se eu não tiver isso aqui, como é que eu vou edificar bem a minha vida espiritual? Por isso que Provérbios está falando isso. E é nesse particular que a Bíblia fala de homens colunas. O que eram os homens colunas, pastor Aziel? Vamos lá para Gálatas 2, verso 9. Vamos ver homens colunas na Bíblia, antes de entrar aqui no texto. Como é que diz? Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Olha, vocês podem observar que o próprio Paulo estava dizendo que a igreja naquela época já tinha 3 homens que eram vistos como colunas. Quem eram esses homens? Tiago, Cefas e João. Coluna tem outra coisa, irmão. A coluna não só sustenta, a coluna embeleza. Vocês estão vendo aquelas colunas ali? Nós temos colunas lindas que elas podem ser usadas também para embelezarem o ambiente, o templo. Agora, veja bem que Paulo estava falando aqui de homens colunas. Aqui tem 2 sentidos: homens colunas que sustentavam o evangelho com a sua sinceridade, porque um homem que não tem caráter, que não tem pudor, que não tem equilíbrio, que não tem moderação, que não tem discernimento, ele não pode edificar uma estrutura de um templo, de uma casa. É como o marido. Se o marido for irresponsável, não tiver caráter, ele não vai sustentar bem a casa moralmente. A mulher não vai ter confiança nele. A mulher, para ela ter confiança no marido, ela tem que olhar para o marido e ver nele sinceridade, moderação, discernimento, equilíbrio. Pode ele ser quem for, mas a mulher olha para o marido e diz: meu marido é um homem de caráter, meu marido é um homem sincero. Então, quando você lê Cantares, o tratamento que a esposa dá para o marido é porque ela via no marido essa responsabilidade, esse caráter. Então é muito importante que os irmãos prestem atenção nisso. Tem homens coluna no lar, tem homens colunas na nação. É bonito quando a gente tem um presidente, é bonito quando a gente tem um líder que nos represente com o caráter, com a sinceridade, com a fidelidade dele. É muito ruim, irmãos, é muito ruim ter em instituições, quer sejam elas eclesiásticas, políticas, religiosas, civis, militares, homens de péssimas condutas. É muito ruim, porque aquilo ali não representa bem. E tem mais, as pessoas dizem: mas ele está fazendo o trabalho dele. Mas é um trabalho que não soa bem, porque não tem um caráter, uma dignidade, uma sinceridade, uma fidelidade. Então é muito importante ter no representante do lar, da família, da casa, do governo, pessoas que sejam colunas de verdade, que ao longe a pessoa já olha para a casa e aquela vitrine
representada por aquela coluna, traga estrutura, traga confiança. Isso é muito importante. Quem é o pastor de vocês? Quem é o líder desta igreja? Quem é o chefe desta casa? Quem é a esposa do fulano de tal? Isso é muito importante. Então, isso traz beleza, isso traz equilíbrio. E aqui no texto nós estamos falando sobre essas colunas. E olha que colunas a igreja não tinha. Olha aí. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas. Isso aqui é o próprio Paulo dizendo. E Paulo se remeteu a eles. Então é muito bonito um crente que tem essa postura. E se essas colunas tiverem essas 7 características, coloca lá de novo, Jorge. Essas 7 características, olha aí, vão embelezar a casa. Conhecimento, compreensão, discernimento, verdade, justiça, coragem, moderação. Ou coisa linda é quando se tem uma pessoa que tem essas características, ok? Então vamos agora voltar lá para o texto. Aí você pode pegar esses versículos bíblicos e comparar e entender que coluna é aquilo que traz firmeza, é aquilo que traz instabilidade. Só que Deus está fazendo uma promessa. Deus está fazendo uma promessa. Eu estou falando assim meio baixo, irmão, porque vocês sabem que eu gosto de gritar mesmo. Mas eu estou falando baixo porque minha garganta ainda, estou poupando ela. Mas observem bem, aqui o Senhor está fazendo uma promessa. A quem vencer. É interessante, vamos colocar os pontos aí que eu vou discutir com os irmãos sobre esse versículo bíblico. Vamos lá. A primeira coisa é que a coluna aí no texto, ela está falando de exemplo do que, irmãos? Vamos lá, diga bem forte. Exemplo de quê? De firmeza. Essa coluna aí, ela está falando de exemplo de firmeza. E tem uma coisa muito interessante. Se analisarmos essa igreja de Filadélfia, essa cidade, ela sofria abalos sísmicos, terremotos, constantemente. E essa cidade, quando ela era destruída, eles se levantavam. Só que as pessoas da cidade, dessa passagem bíblica que estamos falando aqui, Filadélfia, quando eles se levantavam, eles pegavam aqueles escombros, pegavam aquelas colunas e faziam as novas casas em cima daqueles escombros e colocavam os nomes nas colunas. Olha como isso é lindo. Colocava os nomes daquelas colunas que caíam, que quebravam. Eles naquele monte de lixo, de destruição, dos escombros, eles levantavam de novo as casas, construíam, iam colocando nas colunas. Aqui é a casa do Chico, aqui é a casa do Pedro, aqui é a casa do André, aqui é a casa da Maria. E quando vinha outro terremoto, que quando eles começavam a reconstruir, eles levantavam aquelas colunas outra vez e estava lá o nome daquela pessoa, dizendo: nem o terremoto consegue nos abalar, estamos de pé. É assim que é crente, irmão. Crente é como essa coluna. E Deus diz: eu vou fazer de vocês coluna no meu templo. Quem pode dizer glória a Deus? Isso aqui está falando de firmeza. Oh, rapaz,